Passamos muito tempo tentando nos fazer felizes. E se nós gastarmos mais tempo tentando fazer as outras pessoas felizes, estaremos semeando a boa semente e Deus trará uma colheita em nossas vidas, onde seremos felizes. Então o amor é visto em como tratamos as pessoas, como falamos com as pessoas, como falamos das pessoas, como nós pensamos sobre as pessoas e no que fazemos ou não fazemos para as pessoas. Em sua carta aos Gálatas, Paulo continuamente traz de volta às pessoas a importância de andar em amor. Em 1 Coríntios capítulo 13, a Bíblia diz: o amor é paciente, gentil, bom, humilde, manso. Ele nunca é ciumento e sempre acredita no melhor das pessoas. Então eu gosto de pensar no amor como um diamante. E sabe, um diamante ele tem diferentes facetas. Em outras palavras, você o gira e pode ver diferentes lados. Você vê diferentes cores, você vê um pouco de azul, um pouco dessa ou daquela cor. E eu acho que o amor é assim, há muitas maneiras diferentes de se expressar o amor. E então, o amor é paciente com os erros dos outros. O amor é muito sofredor, muito. Guarde essa palavra, sofredor. Você entende? Significa que se você está num relacionamento com alguém, porque não há pessoas perfeitas lá fora para você estar em um relacionamento, sabe? Eu sinto muito, mas com quem quer que você tenha um relacionamento, se está há muito tempo, com certeza você vai começar a ver coisas que você não viu no início. É por isso que alguns de vocês ficam surpresos quando se casam. Davi e eu tivemos 5 encontros e ele me pediu em casamento. E eu aceitei. E eu disse para ele: se você não tivesse se amarrado rapidamente, você nunca teria me aceitado, porque teria descoberto que iria receber, teria sido mais do que você poderia lhe dar. Mas como ele gosta de um desafio, ele orou para que Deus lhe desse uma esposa e disse que seja alguém que precise de ajuda, então ele recebeu. E eu recomendo que você tenha cuidado com aquilo que você ora, viu? Hoje, se eu for um pouco rude com ele, ele diz: aí está a velha chama, foi por isso que eu me casei com você. Mas o amor sempre requer algum tipo de sacrifício. O amor custa caro. É por isso que amar é difícil para nós. Ele vai te custar algum tempo, algum esforço, dinheiro. Haverá sempre algum tipo de sacrifício envolvido se você realmente, verdadeiramente amar as pessoas. Vamos lá. Mas eu posso garantir que se alguém puder sair daqui hoje, incluindo eu mesma, e passar o resto da sua vida focado em amar as outras pessoas, você vai ter uma vida tão boa que você não vai conseguir acreditar. Nós passamos muito tempo tentando nos fazer felizes, e se nós gastarmos mais tempo tentando fazer as outras pessoas felizes, estaremos semeando a boa semente e Deus trará uma colheita em nossas vidas, onde seremos felizes. Deus pode fazer mais por você em 2 segundos do que você pode fazer por si mesmo em toda a sua vida. E Ele está nos pedindo para que nós nos entreguemos como Cristo fez, para semear nossas vidas como uma semente. Pergunte a Deus todos os dias: o que eu posso fazer por você? Pare de dar essa lista todas as manhãs de tudo que você precisa naquele dia para se manter salvo. Vamos lá. Alguns de vocês vieram a esta conferência: Deus, se eu não tiver a minha vitória, eu não sei se eu vou conseguir continuar. Bem, sim, você consegue. Consegue. E eu estou equipando você, eu estou te dando um bom equipamento para sair daqui, e tudo que você tem que fazer é parar de tentar cuidar de si mesmo e ir cuidar de outras pessoas, e Deus vai cuidar de você. Sabe, me frustra às vezes quando eu tenho problema na minha própria vida que eu não consigo resolver e ainda assim Deus me envia algumas situações e eu consigo ajudar milhares de pessoas com seus problemas. Mas não posso fazer nada sobre o meu próprio e débil problema.
Mas veja exatamente o que Deus quer que façamos. Em vez de tentar cuidar de si mesmo, Ele quer que você se volte para Ele, que você gaste o seu tempo cuidando de outras pessoas, ajudando-as, sendo uma bênção para elas, orando, até atendendo suas necessidades. Eu posso te garantir que de uma maneira ou de outra, não interessa como e o que Ele tiver que fazer, Deus vai te dar o que você quer e o que você precisa no tempo certo e ninguém poderá impedir. Amém? Evite contar os segredos de outras pessoas e revelar os seus pecados. Sim, Alguns versículos da palavra aqui. Provérbios 11:13. Aqueles que fazem fofoca revelam segredos, mas aquele que é confiável no espírito mantém as coisas cobertas. Trate os outros da maneira que você quer ser tratado. Quando comete erros, você gosta de sair contando para todo mundo ou prefere que alguém guarde para si? Nenhuma resposta. Eu amo este Provérbios 18:6. As palavras do tolo caminham para a luta e a sua conversa convida para a briga. O que você acha disso? Noutras palavras, se contamos os segredos de outras pessoas, isso geralmente vai causar problemas para nós também. Porque é assim que começamos. Eu não quero que você conte isso para mais ninguém. Posso te dizer, esta é a coisa mais idiota que fazemos, porque eles vão contar para alguém, sim. Assim como alguém te disse, não conte para ninguém que eu te disse isso, e agora você está falando com alguém dizendo, não conte para mais ninguém que eu te disse isso, eles vão contar para alguém e pedir que não contem para mais ninguém, sabe? Provérbios 25:9, que você mesmo discuta o seu caso com o seu próximo e nunca revele os segredos dos outros. Mateus 18, verso 15. Muito deste capítulo fala sobre perdoar as pessoas e diz que se você tem algo contra o seu irmão, se existe alguma questão entre você e o seu irmão, então vá a ele privadamente. Se o seu irmão pecar contra você, vá até ele, conte sua falha e então reúna você e ele sozinhos. E se ele te escutar, você ganhou de volta o seu irmão. Mas então, se ele não te ouvir, chame 2 ou 3 irmãos e ainda assim continua sendo o mínimo possível. Mas o principal ponto aqui é tentar restaurá-lo, tentar trazê-lo de volta a um lugar onde ele perceba que o que ele fez está errado. Mais alguns exemplos. 1 Pedro 4:8. O amor cobre uma multidão de pecados. Isto não significa que não vamos lidar com os erros das pessoas, mas significa que não precisamos sair por aí contando para todo mundo, sabe? Quantos precisam subir um pouquinho mais para não contar os segredos de outras pessoas? Que bom, temos pessoas honestas aqui hoje. Gênesis 9, 18 a 27. Um excelente exemplo. Os filhos de Noé, os quais saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Estes 3 eram os filhos de Noé. E destas pessoas foram dispersos todos os povos. Noé passou a ser o homem da terra e ele plantou uma vinha, isso depois do dilúvio, depois que tudo havia passado e a vida estava recomeçando. E bebeu vinho e ficou bêbado. E se despiu, o que significa que ele ficou nu em sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e saiu e contou para seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Manos, vocês precisam ver o papai. Vocês têm que ver como ele está ridículo. Ele está bêbado e sem roupa. Bem, ele não era muito inteligente, mas então, sem Jafé, aparentemente mais sábios, pegaram uma túnica, colocaram-na em seus ombros e caminharam de costas para a tenda e cobriram a nudez de seu pai para que eles não a vissem. Agora eles honraram o pai, mas o outro filho não. Seus rostos estavam voltados para trás e eles não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou do vinho e viu o que o filho mais novo havia feito, ele disse: Maldito seja Canaã. Um servo dos servos, ele será para seus irmãos. Ele disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo.
Que Deus exalte a Jafé e o permita habitar nas tendas de Sem, mas que Canaã seja seu servo. Então, você diz, é o Antigo Testamento sim, mas o filho que contou o erro do pai acabou vivendo sob uma maldição, enquanto os dois filhos que cobriram o erro do pai acabaram sendo abençoados. E sendo o Antigo ou o Novo Testamento, tenho certeza de que a mesma coisa acontece em nossas vidas. Se você quer ser realmente abençoado em sua vida, e se eu quero ser abençoado, isso é algo que é muito importante a se fazer. Quantos sabem o quão é difícil encontrar alguém hoje que de verdade vai guardar os seus segredos? Quero dizer, não tem muitas pessoas que podem dizer que têm 1 ou 2 amigos em quem completamente, totalmente confiam. E se você tem isto é um presente precioso e você precisa valorizá-lo. Agora lembre-se, nós colhemos o que semeamos. Então, se você quer ter amigos assim, então você tem que ser um amigo assim também. Amém? Ok. Agora, quando ouvimos os problemas de outras pessoas, devemos realmente evitar o orgulho. Porque é muito fácil a gente pensar, bem, eu nunca faria isso. Quando ouvimos as falhas ou os erros de alguém, é difícil não pensar no quão terrível é aquele comportamento e ficar firmemente convencidos de que nós nunca faríamos o que fizeram. Você já se surpreendeu e se pegou fazendo algo que nunca imaginou que você faria? Sabe, não me dê esses, eu não quero só a metade. Veja, se eu disser, você quer um milagre, você vai se levantar daí? Nós temos que evitar esses sentimentos de superioridade. Amém? E se nós vemos alguém fazendo algo realmente estúpido, nunca devemos dizer, eu nunca faria isso. Diga a Deus, eu oro para que você me dê a graça e a misericórdia para que eu não faça isso. E eu oro para que você me use para ajudar a restaurar esta pessoa. Oh, que bom! Fico feliz que tem alguém de acordo comigo. Evite o orgulho de ter uma atitude de justiça própria. Eu acho que Deus detesta uma atitude de justiça própria, talvez mais do que qualquer outra coisa. Nós fomos justificados com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu pecado, tornou-se pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus nele. Mas o apóstolo Paulo disse algo em Filipenses, no capítulo 3, um lindo capítulo, aliás. Ele disse, vejam, se alguém que tem o direito de ser orgulhoso sou eu. Eu sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, educado na lei, isso e aquilo. E ele disse, mas eu considero tudo isso como esterco, comparado ao privilégio inestimável de conhecer a ele, ao poder da sua ressurreição. Então Paulo está dizendo, eu não quero receber mérito e valor naquilo que eu fiz ou naquilo que eu sei ou no quanto espiritual eu fui. Eu só quero que o meu mérito e valor estejam em quem eu sou em Cristo. Eu quero te dizer que nenhum de nós vale coisa alguma, exceto quem nós somos em Jesus Cristo. Só porque eu estou aqui de pé fazendo uma pregação deste púlpito, isso não me faz nem um pouco melhor do que você. Amém? Eu estava conversando com alguém na hora do almoço e, na verdade, é alguém que chega às reuniões antes de mim, minhas roupas vêm em caminhões, então às vezes elas precisam serem repassadas e ela é a pessoa que cuida disso para mim. E ela disse, eu fiquei tão feliz ontem enquanto eu estava passando suas roupas. Quer saber? Você vai ser feliz se você fizer o que Deus te deu para fazer e não sentir como se tivesse que fazer o que outra pessoa está fazendo, porque todos dizem que é mais importante do que o que Deus te deu para fazer. As pessoas sempre perguntam para o David, como é para você? Porque a Joyce faz a pregação e, sabe, você não faz. Sabe o que Deus disse ao David há muito, muito tempo atrás? Se você fizer o que eu te dei para fazer, você ficará feliz. Mas se tentar fazer o que eu dei a ela para fazer, você não ficará feliz.
Você não pode ser feliz tentando fazer o que outra pessoa está fazendo. Se Deus não tiver te ungido para estar, confia em mim, você não vai querer estar aqui, sabe? Porque há muito mais do outro lado disso, e esta é uma pequena, ínfima, minúscula parte do que eu faço. Quanto mais pessoas estiverem na sua frente, haverá mais pessoas com opiniões sobre o que você faz. Tudo, desde o que você veste até como você arruma o seu cabelo e tudo mais que você possa imaginar. E, portanto, fique feliz por estar nos bastidores, se foi ali que Deus te colocou. As pessoas te deixarão muito mais em paz se não souberem quem você é. Amém? E o mais importante é, Deus sabe quem você é. E Ele sabe o que você está fazendo. E eu garanto que a sua recompensa será a mesma de qualquer outra pessoa. Ouça-me, tudo aquilo pelo que você é responsável é fazer a parte que Deus deu a você para fazer. Não se compare com os outros, não seja competitivo, apenas faça aquilo que Deus te deu para fazer e faça isso com um sorriso no seu rosto. Sentimentos de superioridade. Lucas 18, do 9 ao 14. Ele também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, que eram justos, e tratavam outras pessoas com desprezo. Veja o que acontece. 2 homens entraram no templo para orar, um fariseu e um coletor de impostos. O fariseu de pé orou assim, consigo mesmo. Eu gosto do que a amplificada diz. Ela diz, o fariseu estava orando para si mesmo. Então ele não estava orando a Deus, ele estava tentando impressionar a si mesmo. Deus, obrigado por eu não ser como os homens extorsionários, indecentes e adúlteros, por eu não ser como esse coletor de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo o que eu ganho, mas o coletor de impostos ao longe nem mesmo levantava seus olhos para os céus, mas batia no peito dizendo, Deus, seja misericordioso comigo, um pecador. Eu vos digo que esse homem foi para a sua casa justificado e não o outro, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que humilha a si mesmo será exaltado. Pelo menos 6 ou 7 vezes por dia eu digo, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu não sou nada sem Ti, meu Deus. Nós somos tudo em Cristo e não somos nada sem Ele. E no que você é bom nisso porque Deus fez você ser bom nisso. Então ter uma atitude de rebaixar alguém que não é tão bom quanto você é burrice. Paulo disse, veja, eu trabalhei muito mais do que todos vocês, mas não era eu trabalhando, foi a graça de Deus trabalhando através de mim. Que fez o trabalho? Nós só podemos fazer o que Deus nos dá a graça para fazer. E ainda que nos comportemos um pouco melhor do que outras pessoas, precisamos nos lembrar que nós estamos muito, muito longe da perfeição. Eu amo 1 Coríntios 10, 12. Eu vou te contar uma história para trazer o meu ponto de vista. Aqui diz, portanto, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Essa é uma boa escritura. Basicamente significa que se você ouvir da fraqueza de alguém, se você acha que é melhor do que as outras pessoas, é melhor você ter cuidado, porque Deus pode expor uma de suas falhas, sabe? Se humilhar sob a poderosa mão de Deus é um bom conselho, mas se nós não nos humilharmos, Deus ficará feliz em fazê-lo por nós. Ok, então eu vou contar uma história. Você já deu um testemunho para alguém e então, talvez no dia seguinte, você cai de novo naquilo que testemunhou que tinha saído? Isso já aconteceu com alguém aqui? Você já se perguntou o porquê disso? Bem, é só o diabo. Bem, esta é uma das minhas histórias antigas e eu não a conto há muito tempo. E alguns de vocês nem saberão do que estou falando, porque a minha história é sobre a meia calça. Quantos de vocês aqui são do tempo da meia calça? Ok. Aquelas meias não eram horríveis? Para mim aquilo era do inferno, eu não sei, sabe? A gente tinha que ficar suspendendo a meia calça. Só o trabalho que você tinha para vesti-la já era bastante para te cansar pelo resto do dia. E elas
eram caras, então você tentava fazê-las durar o máximo de tempo que pudesse, você não queria, sabe, tinha que ter cuidado ao tentar colocá-las, porque se você passasse a unha nelas, você podia puxar um fio na sua meia calça e aí não poderia mais usar. Desculpe, eu falo dos nossos segredos, né, mulheres? Sabe, eu não pude ir ao seminário. Eu tive que ir para a escola do Espírito Santo e então Deus me ensinou coisas nos supermercados, em banheiros e, sabe, lugares assim. Mas então, Devi e eu levamos um casal para jantar, eles não tinham muitos recursos e por isso nós queríamos abençoá-los e levá-los a um bom restaurante. Como todas as mulheres, ela e eu fomos juntas ao banheiro. Agora, seria muito estranho se David se levantasse e dissesse ao outro homem na mesa: você quer ir ao banheiro comigo? Ei, pense no quão ridículo isso seria. Mas para nós mulheres isso é comum. Vamos ao banheiro? E achamos que está tudo bem, nos levantamos, vamos juntas, conversamos sobre muitas coisas e... Mas então estava numa cabine, ela na outra, estávamos conversando e, sabe, papeando. Então... eu estava no espelho me ajeitando e no processo eu passei a unha pela meia calça e eu disse: oh não, de novo não. Ela disse: o que é de errado? Eu disse: este é o segundo ou terceiro par de meias que eu rasgo só nesta semana. E então ela disse: você sabia que eu oro pelas minhas meias calças? E ela disse: eu uso o mesmo par há 6 meses. Agora eu preciso dizer que eu fiquei impressionada. Eu achava que eu era uma mulher de fé, mas eu nunca havia orado pela minha meia calça. Isso nunca me ocorreu, orar pela minha meia calça. Então, de qualquer forma, eu fiquei me sentindo muito mal, sabe? Tipo, uau, nossa, eu deixei passar esta? Então... eu a encontrei alguns dias depois, ela disse: você não sabe a coisa mais estranha que aconteceu comigo? Eu disse: o que foi? Ela disse: sabia que depois que eu te contei que eu tinha aquela meia calça 6 meses, ela disse, eu puxei um fio e a rasguei no dia seguinte? E então eu fiquei passada, sabe? E eu perguntei a Deus: Deus, por que isso aconteceu com ela? E sabe o que ele me disse? Porque ela estava se gabando. E então eu aprendi uma grande lição com isso. Bem ali no banheiro eu aprendi uma lição com a minha meia calça, sabe? Aposto que você não aprenderia isso no seminário, mas eu aprendi no banheiro. Eu aposto que alguém com 4 PhDs em teologia vai pensar que eu sou uma doida, mas... sabe, funcionou para mim. Quantos de vocês precisam ir à escola do Espírito Santo? Você precisa aprender bem aí onde você está. E assim, o que Deus me ensinou é que tem um tempo para você dar o seu testemunho e outro para você não dá-lo. E temos que ter a certeza de que quando damos o nosso testemunho, ele não esteja cheio de orgulho, mas que na verdade estejamos realmente glorificando a Deus e que nós estamos realmente tentando ajudar aquela pessoa com quem estamos falando. Por exemplo, se você está com alguém e os olhos daquela pessoa e o seu nariz estão vermelhos, ela está tossindo como uma louca, e ela diz: olha, eu peguei aquela gripe que está em todo mundo. Esse não é o momento para você dizer, sabe, o diabo tentou colocar isso em mim na semana passada, eu só orei e não tive sequer uma tosse. Isso não faz a pessoa se sentir melhor? Faz que ela se, sabe? Isso não a incentiva, mas faz com que pareça que ela não tem fé nenhuma. E o que há de errado comigo? Então, até mesmo contar às pessoas as nossas vitórias. Às vezes isso pode abrir uma porta para que o inimigo as roube de nós, sabe? Não estou querendo te deixar com medo de compartilhar seu testemunho, mas só estou dizendo que eu aprendi que até mesmo nisso nós podemos estar demonstrando orgulho. Como eu disse nesta manhã, alguém conta que recebeu uma vitória em algo e era algo que Deus te mostrou que orasse por ela.
Você não precisa virar para ela e dizer, sabe, eu orei por isso. Deixe que elas pensem que foi somente Deus. Hoje eu quero te contar o segredo para ser feliz. Você está pronto? Pare de tentar se fazer feliz. E você pensa, espera aí. Não, aqui está a resposta. A verdadeira alegria vem de amar a Deus e amar as outras pessoas. Na verdade, você vai ser feliz quando gastar seu tempo tentando fazer outras pessoas felizes.